Quarto de hora de oração, episódio 44, sábado da sexta semana. Traição e negação. Neste sábado da sexta semana, nos propomos a meditar sobre traição e negação. Meu Senhor Deus, Pai amoroso e onipotente, creio que por Tua grandeza estás presente em todo lugar, que estás aqui dentro de mim, no íntimo de meu coração, vendo os meus pensamentos mais ocultos, percebendo os sentimentos e desejos de minha alma, sem que eu possa me esconder de Teus olhos divinos. Eu Te adoro com a mais profunda humildade e reverência, desde a minha insignificância e pequenez, e peço-te perdão por todas as minhas faltas, que tanto me aborrecem e envergonham, e peço-te também a graça de tirar muito proveito desse quarto de hora de oração que ofereço para a tua maior glória. Ó Pai eterno, ensina-me a orar, para mais me conhecer, para mais te conhecer e para sempre te amar. Amém. Nesta oração, contemplamos a traição de Judas Iscariotes e a tríplice negação de Pedro, dois discípulos de Jesus que aparecem em toda a sua fragilidade e pequenez. Os evangelistas poderiam, por algum pudor, ter suprimido especialmente a falha de Pedro, o líder dos apóstolos. Por que não o fizeram? Porque compreenderam que ninguém é perfeito, bom e santo sem a ajuda da graça de Deus. Aprenderam com Jesus que o verdadeiro discípula é aquele e aquela que se reconhece como um pecador, uma pecadora, amado, amada e perdoado, que confia mais em Deus do que em si mesmo. Os pecados dos apóstolos nos recordam das palavras de Jesus: não vim chamar os justos, mas os pecadores. Vá compondo o lugar. Contemple a traição de Judas, vendendo a informação sobre como localizá-lo, e a negação de Pedro, recusando ser associado à pessoa de Jesus. Peça a Jesus. Senhor, dai-me a graça de nunca te trair, de nunca negar o amor que me tens. Entretanto, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12, e ele foi combinar com os sumos sacerdotes e com os comandantes da guarda como entregar-lhe Jesus. Eles ficaram muito contentes e concordaram em dar-lhes dinheiro. Judas comprometeu-se e procurava uma oportunidade para entregá-lo, sem que a multidão percebesse. Por que Judas traiu Jesus? Muitas são as hipóteses, mas duas se sobressaem. Ou Judas teria um defeito de caráter, ou na verdade ele queria forçar Jesus a manifestar-se de modo definitivo como um Messias rei. Em ambas as hipóteses, entretanto, há um mesmo problema de fundo. Judas acha que seu juízo pessoal é mais acertado do que o de Jesus. Judas escolhe aquilo que ele julga ser o melhor. E por que erra? Porque seu juízo está condicionado por seus afetos desordenados. E quando os afetos desordenados nos governam, até mesmo nossas justificativas são corrompidas para satisfazer tais afetos. O fato de Judas
se suicidar após Jesus ser preso, indica que esse desenrolar dos acontecimentos não era sua intenção original ao entregar. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal: aquele que eu beijar é ele, prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Salve, Rabi, e beijou-o. Jesus lhe disse: Amigo, para que viestes? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Medite sobre o contraste entre a atitude de Judas e a de Jesus. Judas segue convicto de que fez a escolha certa ao entregar Jesus às autoridades do templo. Jesus, com mansidão e amor, ainda chama Judas de amigo e repreende-lhe: Judas, com um beijo tu entregas o Filho do Homem? Com esses gestos, Jesus manifesta o desejo de que Judas se converta e seja salvo. Senhor, se aceitaste o beijo de pecadora em teus pés, se aceitaste o beijo da traição de Judas, como posso ainda não acreditar em tua misericórdia? Senhor, dá-me a graça de nunca pecar contra ti, mas se o fizer, dá-me a graça do arrependimento e da conversão, confiando em teu infinito e incondicional amor. Bendícenos Dios, bendícenos
Pedro foi escolhido por Jesus para ser o líder dos apóstolos e da igreja nascente. Era um dos apóstolos mais fervorosos, um corajoso defensor de Jesus. Chegou a prometer a Jesus: mesmo que todos venham a cair, eu jamais. Ainda que eu tenha de morrer contigo, não te negarei. Mateus, capítulo 26, do versículo 33 e versículo 35. Pedro ainda não tinha completado sua formação como discípulo. Ainda não tinha compreendido aquilo que Jesus lhe havia dito: sem mim nada podeis fazer. João, capítulo 15, versículo 5. Até mesmo para ser fiel, é necessária a ajuda de Deus. Pedro se esqueceu de que era criatura falível, pecadora. Ao negar o Mestre por 3 vezes, Pedro é obrigado a reconhecer a sua fragilidade humana. O orgulho dará lugar à humildade. Depois que Jesus foi preso, Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Marcos capítulo 14, versículo 54. Pedro e João seguem Jesus, mas de longe. Não querem correr riscos. E por seguirem Jesus de longe, ainda não estão dispostos a dar a vida por ele, como farão muito mais tarde. Pedro estava sentado fora do pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos: não sei de quem estás falando. E saiu para a entrada do pátio. Então, uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: é claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E nesse instante, um galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus lhe tinha dito: antes que um galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Mateus capítulo 26, do versículo 29 ao 75. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Lucas, capítulo 22, versículo 61. O evangelista Lucas acrescenta um detalhe importante. Depois de Pedro negar o Senhor 3 vezes e de o galo cantar, Jesus olha para Pedro. Só então Pedro sai e chora amargamente. Não é apenas a consciência da tríplice negação, predita por Jesus, que leva Pedro às lágrimas. Talvez o mais doloroso tenha sido rever aquele olhar amoroso e cheio de misericórdia. Toda a presunção, arrogância e voluntarismo de Pedro são arrasados por aquele olhar. É aquele olhar que converte definitivamente o coração de Pedro.
O olhar misericordioso de Jesus fere o orgulho de Pedro mais profundamente do que um olhar de acusação ou mesmo de decepção. As lágrimas de Pedro foram conquistadas pelo amor de Jesus. Pedro se sente pecador, mas um pecador amado e perdoado. Como dirá mais tarde São Paulo, onde foi grande o pecado, foi bem maior a graça. Romanos capítulo 5, versículo 20. Só quem experimentou existencialmente a própria fragilidade, contradição e pecado, pode compreender a profundidade e a extensão da misericórdia de Deus. Mas conhecer e reconhecer as próprias fragilidades já é um dom de Deus. O Pedro, que negou Jesus e acolheu o seu perdão, agora é um novo ser humano, mais consciente de sua pequenez, de sua dependência da misericórdia, confiando mais em Deus do que em si mesmo. E porque experimentou a misericórdia, Pedro também se tornou uma pessoa mais misericordiosa para com os limites do próximo. Pedro aprendeu que, para Deus, nunca somos um caso perdido. Deus se aproveita até mesmo de nossas faltas para nos educar e atrair mais para o seu amor. Senhor, peço-te perdão porque muitas vezes confio mais em meu próprio juízo e desejos do que em Ti. Muitas vezes minha confiança não está em Ti, mas no controle que eu exerço sobre as situações do cotidiano. Mas como também sou movida por afetos desordenados, acabo escolhendo aquilo que me desumaniza, escraviza e mata. Senhor Jesus, pousa o Teu olhar sobre mim. Deixa que eu experimente com dor e tristeza os meus próprios pecados e em contraste o Teu amor e Tua misericórdia. Permita que o Teu olhar ilumine as trevas da minha ignorância, orgulho e teimosia. Que o Teu olhar, Senhor, faça-me conhecer-te mais, amar-te mais e seguir-te ainda mais. Para concluir, rezamos juntas. Dou-te graças, meu Senhor, por todos os bons pensamentos, desejos e propósitos que Tu me inspiraste neste momento de oração. Tudo isso eu te ofereço para a Tua maior glória. Peço-te a graça de colocar tudo isso em prática e assim realizar Tua vontade. Amém. Amanhã temos mais um encontro surpreendente com Jesus. Até lá! O quarto de hora de oração, itinerário oracional criado por Santo Henrique de Ossó, podcast produzido pelas Irmãs Teresianas do Brasil com o auxílio da Nefesh Comunicação e Marketing Digital.